Se tudo isso estiver claro, então podemos prosseguir. Podemos descobrir por nós mesmos, não por boca do que fala, não por meio de suas palavras, ideias ou pensamentos, se a mente pode estar completamente livre do medo. O dito aqui não é uma introdução. Se não escutaram claramente e não o compreenderam, não podem passar adiante. A fim de inquirir, tem que haver liberdade para olhar. Tem que estar livre de prejuízos, conclusões, conceitos, ideias, de modo que possa observar a si mesmo o que é o medo. Quando a gente observa muito de perto, intimamente, há medo algum? Isso é, a gente pode observar o medo muito de perto, intimamente, só quando o observador é o observado. Vamos investigar isso. O que é o temor? Como surge? Os medos físicos óbvios podemos compreender, igual aos perigos físicos, para os quais temor, uma reação espontânea. São bastante fáceis de entender e não temos que aprofundar muito neles. Mas falemos sobre os medos psicológicos. Como surgem? Qual é sua origem? Esta é a questão. Existe o medo de algo que ocorreu ontem, o medo de algo que poderia ocorrer mais tarde, hoje ou amanhã. Existe o medo do que conhecemos e existe o medo do desconhecido, que é o amanhã. A gente pode ver por si mesmo, muito claramente, que o medo se origina na estrutura do pensamento. Pensando naquilo que ocorreu ontem e que alguém teme, ou pensando no futuro. Verdade? O pensamento gera o medo. Não é assim? Por favor, vamos estar bem seguros disso. Não aceitem minhas palavras. Estejam absolutamente seguros por si mesmos de que o pensamento é a origem do medo. Pensar sobre a dor psicológica que alguém experimentou faz algum tempo, e desejar que não se repita, o só pensar sobre isso engendra medo. Podemos prosseguir daí? Não podemos ir mais longe a menos que vejamos isso muito claramente. Ao pensar sobre uma experiência, uma situação em que houve mal-estar, perigo, tristeza ou dor, o pensamento gera medo. E tendo estabelecido psicologicamente certa segurança, não quer que essa segurança se altere, porque cada incerteza constitui um perigo e, portanto, surge o medo. O pensamento é responsável pelo temor e também é responsável pelo prazer. Quando a gente desfrutou de uma experiência agradável, o pensamento pensa nela e deseja perpetuá-la. E quando isso não é possível, há resistência, ira, desespero e medo. Portanto, o pensamento engendra o temor e o prazer. Não é assim? Isso não é uma conclusão verbal, nenhuma fórmula para fugir do medo. Isso quer dizer que onde há prazer, há dor e medo, perpetuadas pelo pensamento. O prazer vai junto à dor. Os dois são indivisíveis e o pensamento é responsável por ambos. Se não houvesse o amanhã, nem o momento seguinte, sobre os quais pensar em termos de temor ou de prazer, então nenhum dos dois existiria. Vamos adiante? É isso uma realidade, não como uma ideia, mas sim como uma coisa que a gente mesmo tem descoberto e que, portanto, é real. De maneira que a gente possa dizer, tenho descoberto que o pensamento gera tanto o prazer como o medo. Um desfrutou do prazer sexual e depois pensa nele através de imagens, quadros mentais, e o mesmo pensar sobre o sexo fortalece esse prazer que agora existe nas imagens do pensamento. E quando isso se frustra, a dor, ansiedade, medo, ciúmes, mortificação, ira, brutalidade.
E com isso não queremos dizer que não deva experimentar o prazer. A bem-aventurança não é o prazer. O êxtase não é gerado pelo pensamento. É uma costure de tudo diferente. Podemos chegar à bem-aventurança ou ao êxtase só quando compreendemos a natureza do pensamento, o qual gera tanto o prazer como o temor. Então surge a pergunta: podemos deter o pensamento? Se o pensamento gerar o medo e o prazer, porque é bastante óbvio que onde há prazer tem que haver dor, então se pergunta: pode cessar o pensamento? O qual não significa que termine a percepção ou o desfrute da beleza. É como se tivéssemos a beleza de uma nuvem ou de uma árvore e a desfrutássemos de total, completa e plenamente. Mas quando o pensamento procura ter a mesma experiência amanhã, o mesmo deleite que ele experimentou ontem, vendo essa nuvem, essa árvore, essa flor, a face atrativa de alguma pessoa, então convida à desilusão, à dor, ao medo e ao prazer. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.